Uma forte saudação a todos os presentes e a todas as componentes que dão expressão ao projeto da CDU, Partido Ecologista aos Verdes, Associação Intervenção Democrática, e aos muitos independentes que connosco convergem neste espaço de participação e realização ao serviço das populações. Uma saudação muito particular aos candidatos municipais da CDU de vários concelhos do Distrito de Viseu aqui apresentados. Candidatos que serão o rosto da nossa coligação democrática unitária nas importantes eleições autárquicas do próximo dia 26 de setembro. A todos eles e ao conjunto de outros candidatos das listas CDU, queremos endereçar votos de bom trabalho e êxitos em cada um dos seus concelhos. A CDU e os seus candidatos estão nesta batalha eleitoral com a confiança de quem provou ser capaz de se assumir como um voz indispensável na defesa dos interesses das populações, dos concelhos e freguesias deste distrito de Viseu, que deu corpo às causas e aspirações locais. A CDU é uma força que vale a pena. Vale a pena não apenas pela qualidade e provas dadas pelos seus eleitos, mas também essencialmente pelo seu projeto distintivo. O reconhecido projeto da CDU assente no trabalho, na honestidade, na competência. A CDU é a grande força nacional de esquerda do poder local, com um projeto norteado por critérios de interesse público. É assim na gestão das autarquias que nos estão confiados e onde assumimos maiores responsabilidades resultantes de sermos maioria, mas também, quando em minoria, enquanto voz indispensável na defesa dos interesses das populações, voz exigente e construtiva para garantir uma gestão transparente e eficaz. Somos uma força que não se resigna face às injustiças e às desigualdades, que afirma com confiança que é possível uma política diferente. Uma força que, como nenhuma outra, assume a defesa do poder local democrático. Um poder local que tem ainda por cumprir no seu edifício constitucional a criação das regiões administrativas, sucessivamente adiada pelas mãos do PS, PSD e CDS. Um poder local empobrecido por sucessivos desrespeitos da sua autonomia e, em particular, pela liquidação de mais de 1 milhar de freguesias impostas em 2013 contra a vontade das populações, que continuam, 8 anos depois, a não ser respostas com o que isso significa de menor proximidade, participação e capacidade de resolução dos problemas. Um poder local que, ao invés do reforço dos seus meios, se vê confrontado com um processo de transferência de encargos que, em nome de uma falsa descentralização combinada e acordada entre PS e PSD, visa desresponsabilizar o Estado em domínios e competências que lhe são cometidas, contribuindo não para a resposta e efetivação dos direitos, mas para a criação de situações de desigualdade de acesso em funções universais, como a saúde e a educação. Não basta de ser elogios ao poder local, sem que lhes corresponda o reconhecimento dos meios indispensáveis à sua autonomia e aos recursos para o pleno exercício das suas responsabilidades. Não basta falar de vantagens de proximidade, de descentralização, quando o que se quer é alijar responsabilidades centrais. Sim, a CDU é essa força de esquerda que dá voz e expressão a interesses, aspirações e direitos dos trabalhadores e das populações, que se bate pelo direito dos serviços públicos de qualidade, pelo direito à educação e à cultura, pelo direito à saúde, pela preservação do ambiente e do património natural, pelo direito à habitação e aos transportes, agindo e dinamizando a luta, mas também propondo e avançando soluções. É esse o nosso compromisso, o de perseguir uma intervenção distintiva que faz da CDU uma força associada ao que de melhor se faz no poder local, com o objetivo de garantir às populações uma vida melhor. Futuro de confiança é lema deste convívio regional da CDU e é este o sentido e mensagem que a CDU projeta, combatendo e contrariando as desesperanças que os tempos difíceis que vivemos tendem a animar. Tempos que se desejam vencer
e em que a CDU esteve onde devia estar, com as populações e os trabalhadores, a responder à epidemia, a combater o medo, a proteger a saúde e os direitos, a promover o gosto de viver. Não há força que tenha combatido o medo e lutado pelo gosto de viver, respeitando as regras sanitárias, e ao mesmo tempo tanto lutado e avançado com propostas concretas para proteger a saúde, como o PCP e as forças que estão no projeto da CDU. Propostas que, se fossem concretizadas, estaríamos hoje mais avançados no combate ao vírus, nomeadamente com outras soluções para garantir vacinas, promovendo a diversificação da sua compra, sem ficar exclusivamente amarrados, como ficamos aos acordos entre as grandes farmacêuticas e, sobretudo, americanas, e à União Europeia, que limitaram o acesso do país às vacinas que necessitam. É possível encurtar os prazos e dar outro ritmo e outra celeridade à vacinação. Tal como é possível e necessário encurtar prazos para garantir e dar soluções aos problemas que enfrenta o Serviço Nacional de Saúde. Desde logo reforçando o número de profissionais em falta, renovando e reforçando os equipamentos, melhorando as condições de trabalho e de atendimento e o reforço das equipas de saúde pública fundamentais, não apenas em crises epidémicas, mas sobretudo na promoção da prevenção da doença. Num período em que, a propósito da epidemia e para lá dela, se avolumam problemas de dimensão económica e social, onde pesam graves problemas como o desemprego, o retrocesso nas condições de vida de milhares de portugueses, o avolumar dos problemas dos pequenos e médios agricultores e empresários, a precariedade no trabalho e na vida e uma ampliada pobreza. Mais importante e decisiva é a presença e a intervenção da CDU para afirmar direitos, para responder aos novos problemas, para denunciar aproveitamentos que, em nome da epidemia, se vão proliferando. Por isso, as próximas eleições autárquicas constituem uma batalha política de grande importância, também porque podem contribuir para dar força à luta que travamos no plano nacional em defesa da melhoria das condições de vida do povo e pela solução dos grandes problemas do país. O país andou para trás e os crónicos problemas que enfrenta, acumulados por décadas de política de direita de sucessivos governos do PS, PSD e CDS, estão hoje mais agravados e a precisar de outra resposta. Problemas que há muito pesam, condicionam a vida dos portugueses e que não podem ser desligados das erradas opções de anos e anos de política de direita. Governos que desprezaram os setores produtivos nacionais, nomeadamente a nossa agricultura, e promoveram cavadas a cimeiras regionais. Governos que deixaram marcas muito negativas nas vastas regiões do interior do país, como acontece neste distrito. Marcas negativas que se aprofundam por falta de medidas estruturantes para o seu desenvolvimento. São muitos os programas que sucessivamente são anunciados, mas onde faltam efetivas políticas que puxem pelas potencialidades existentes, que invertam o rumo de declínio destes territórios, nomeadamente o seu declínio demográfico. Há pouco mais de um mês, o Governo tornou públicos dados sobre os vários programas em curso. O que sobressai é a ausência de uma visão global destes resultados e com elementos que tornam clara a ausência de uma política que inverta o rumo existente nos territórios do interior. Os resultados dos planos operacionais regionais, com os seus baixos graus de execução de menos de 50%, são fracos. Os programas de apoio às empresas que se vão anunciando, o número de candidaturas do conjunto do interior do território nacional giram à volta dos 15%, e com o tão propagandeado programa Trabalhar para o Interior, foram criados neste território, em todo o país, 200 empregos. É pouco, e são poucos os resultados num país que precisa de vencer esta batalha de grande fogo, que é a batalha da produção. Um dos persistentes e mais profundos déficits que padecemos é exatamente o déficit produtivo, deixando o país dependente do exterior
é à mercê dos fatores que, de todo, não controlamos, desde logo, dos interesses dos nossos fornecedores. Para esse déficit, muito contribuiu a balança agroalimentar, o que até parece piada dito no coração de um distrito com imensas potencialidades para a produção agrícola e pecuária. Um distrito que produz frutas de grande qualidade, carne de excelência e que pode produzir ainda mais. Mas, como nos dizia uma agricultora na grande manifestação promovida pela CNA há 15 dias em Lisboa, e apesar disso, os pequenos e médios agricultores veem-se abraços com dificuldades, não só para ampliarem a sua produção, como até para sobreviver aos elevados custos de produção. Aos elevados custos de produção de que os combustíveis são o mais significativo exemplo para engordar os grupos económicos do setor, e ao esmagamento dos preços pagos pela grande distribuição, somaram-se nos últimos anos intempéries e catástrofes sucessivas, como os grandes incêndios à cabeça, com a presença destruidora de animais selvagens ou com intensos granizos que nos últimos meses infligiram sérios prejuízos em grande parte das culturas. Assim se explica que, ano após ano, milhares de explorações desapareçam, como revelam os últimos censos agrícolas, que nos dizem que foram encerradas mais de 15.000. Uma situação a que o Governo responde assobiando para o lado, falando dos seguros, quando sistematicamente se opõe à proposta do PCP da criação de um seguro público para todos os beneficiários da PAC e não respondendo com benefícios concretos do Estatuto da Agricultura Familiar, cuja concretização não sai do papel. Veremos agora quanto tempo demora a executar a lei da Assembleia da República proposta pelo PCP, que prevê um desconto na eletricidade verde de 20% da fatura para a exploração até 50 hectares e 80 cabeças normais e de 10% para as restantes explorações e para as cooperativas e organizações de produtores. Uma situação que se agrava, seja com o arrastado da devolução da Casa do Douro aos seus legítimos proprietários, os viticultores durienses, numa iniciativa ao veto de gaveta por parte deste Governo e uma lei da República que obriga a que as eleições estivessem já realizadas, seja com a reforma da PAC e cujo acordo da presidência portuguesa chegou no final do seu mandato. Reforma que confirma todos os vícios da PAC, canalizando o fundamental das verbas para o grande agronegócio, enquanto a pequena e média agricultura sobrarão apenas umas migalhas. Uma reforma da PAC pela qual o Governo canta vitória, mas que, ao não assegurar os mecanismos de regulação do mercado, ao não garantir apoios apenas a quem produz e ao não inverter a equação que diz que 7% dos beneficiários recebem 70% de ajudas, não travará o rumo da destruição de milhares de explorações e não garantirá a nossa soberania alimentar. Sublinhamos repetidamente que sem ocupação do território não há desenvolvimento. E isso só é possível com uma visão estratégica que inclua o emprego com direitos, a valorização e capacitação da produção nacional, o acesso aos serviços públicos de saúde, de educação, de segurança social e da justiça. Bem podem proclamar vitórias e anunciar grandiosos programas, mas o que é fato é que as populações e agentes económicos das regiões do interior tardam em ver resolvidos os problemas reais e que são também constrangimentos ao seu desenvolvimento, como as portagens na ex-SCUT, cuja abolição o PCP tem insistentemente proposto e defendido. A redução agora conseguida de 50% nas portagens é uma importante vitória da luta das populações, mas não podemos deixar de dizer que teria sido possível avançar com a eliminação das portagens já no orçamento para 2021, não fosse o papel negativo desempenhado por PS e PSD, que votaram contra a proposta do PCP. Acresce que o PSD votou contra o próprio orçamento, que, por estar em vigor,
permite agora esta mesma redução. É fundamental a continuação da luta contra as injustiças introduzidas com as portagens que limitam o desenvolvimento da região, pela abolição das portagens nas ex-CUTs, pela reversão das ruinosas parcerias público-privadas. Vivemos tempos difíceis, onde se juntam velhos e novos problemas que atingem severamente as condições de vida dos trabalhadores e das mais diversas camadas populares e que precisavam de uma outra resposta que tem faltado. Os trabalhadores são hoje cada vez mais confrontados com o aumento das práticas e pressões de desvalorização do trabalho, dos salários, com a desregulação dos horários e o aumento de chantagem sobre os trabalhadores com despedimentos coletivos. Na própria administração pública, os trabalhadores enfrentam uma situação em que os seus salários, as suas carreiras, os seus direitos são igualmente desvalorizados e é prometida a eliminação da precariedade que continua adiada. E a situação seria ainda mais difícil que aquela que se apresenta não fosse a ação e intervenção do PCP com a sua iniciativa e a sua proposta. Foi com a intervenção e proposta do PCP que foi possível assegurar designadamente o pagamento dos salários a 100% a cerca de 300 mil trabalhadores em layoff e garantir a 1.900.000 reformados aumento de pensões, assegurar os apoios dirigidos aos trabalhadores independentes, sócios, gerentes, pessoas sem proteção social, entre outros. Muitos outros problemas não teriam nefastas consequências que têm na vida das populações se o Governo não continuasse a colocar entraves à concretização de um conjunto significativo de outras medidas inscritas no orçamento por propostas do PCP. Portugal é um dos países europeus que menos meios orçamentais disponibilizou para enfrentar a epidemia e muitos desses meios foram, em grande medida, dirigidos aos grupos económicos e financeiros. No fundo, aqueles que ganharam com a epidemia, os acionistas do conjunto das maiores empresas, designadamente a nós, a SONAI, a Brisa, a Galp Energia, a EDP, a CTT, a Jerónimo Martins, a Cortaceira Amorim, que em 2020 arrecadaram 7,4 mil milhões de euros em dividendos, mais 332 milhões do que em 2019. O PS teve toda a oportunidade para encetar uma política alternativa. Não o fez porque são outros os seus compromissos. Nada impedia que o Governo de encetar um outro caminho, não fosse a deliberada opção de não se desamarrar de compromissos que limitam, condicionam e negam mesmo as respostas que não podem ser adiadas. Não só não o faz, como mantém nas questões estruturantes uma convergência com o PSD ao serviço dos interesses ligados ao grande capital e da subordinação às imposições externas. Assim tem sido quando se tratou de impedir que fossem em frente as mais diferentes iniciativas e propostas do PCP dirigidas ao combate à precariedade laboral, que rejeitaram a reposição do princípio mais favorável ao trabalhador ou da eliminação da caducidade da contratação coletiva, contra a qual continuaram unidos PS, PSD e CDS e os seus derivados do Chega e Iniciativa Liberal, bem como outras, sejam as que propunham a reposição dos montantes e regras de cálculos nas compensações por despedimento, a melhoria de acesso ao subsídio de desemprego ou da contabilização integral do tempo de serviço nas carreiras da administração pública, sejam as que visam a saúde dos mais idosos, com a garantia e acesso gratuito aos medicamentos e utentes com mais de 65 anos, doentes crónicos e famílias com carência, ou para impedir o regabof do novo banco e muitos outros no domínio do ambiente, da cultura e da economia. Há opções que é preciso fazer, sob pena de se abrir caminho ao agravamento da situação. No plano da valorização do trabalho e dos trabalhadores, é preciso um aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional, incluindo os salários da administração pública, ou a revogação das normas gravosas da legislação laboral, na resposta ao SNS e aos seus profissionais, no incremento de investimento público efetivo, na valorização da produção nacional, na defesa dos setores produtivos, no apoio à infância, aos idosos, no aumento geral das reformas.
Sim, o país precisa de uma política alternativa. E por isso é preciso o reforço do PCP e da CDU. Por isso dizemos com toda a convicção que em toda a parte vale a pena votar na CDU. Vale a pena pelo caráter distintivo do seu projeto, pela representação direta que assume daqueles que são os direitos das aspirações dos trabalhadores e do povo. Vale a pena pelo que acrescenta de força com mais CDU. À luta dos que aspiram também a uma outra política no plano nacional. Sim, camaradas, vale a pena votar na CDU. Vocês, candidatos, são homens, mulheres, jovens, que estão animados por uma vontade fundamental, que é servir as populações que representam. É que a marca distintiva da CDU, as outras listas podem até ter bons candidatos, eu admito, só que não tem uma coisa que a CDU tem. É um projeto de honestidade, de trabalho e de competência, capaz de servir tantas populações e resolver os problemas. Eu sei, dir-me-ão, mas precisamos de mais força, pois essa força constrói-se sempre que estivermos ao lado das populações, a contribuir para resolver problemas, com a ação concreta, persistente, num distrito que não é fácil para a CDU, sabemos isso, mas a essas dificuldades nós respondemos com uma coisa: nós temos uma esperança de fundo, que não há de ser sempre assim, que é possível também aqui em Viseu reforçar a CDU por uma vida melhor para a sua população. É esta a convicção que temos, que viva a CDU vale a pena, viva!